parecer que vai ser levado ao plenário quando ele for contrário, que nas outras comissões a gente não tem. Então, o termo que a Alessandra utilizou, que é o que a gente mais utiliza, que é o trancar, a Comissão de Justiça pode sim trancar projetos, exarando seu parecer contrário, que interrompe a análise pelas demais comissões e vai ser levado esse parecer contrário para o plenário deliberar, concordando ou não com o parecer, com o manifesto contrário da comissão. As outras comissões também exaram pareceres favoráveis e contrários? Sim. E quando contrários, eles não vão a plenário. Eles são simplesmente registrados como contrários e quando lá da votação do projeto, pode-se levar isso em consideração, porque a comissão de orçamento foi contrária ou porque a comissão de CIDBES de bem-estar foi contrária. Então, tem esse diferencial da nossa comissão e por isso que tem uma interpretação de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ela se sobrepõe às demais. É importante a gente registrar o quê? Nós temos todos os mecanismos, e eu não vou entrar muito no detalhe do que é o nosso controle de constitucionalidade, mas todos os mecanismos, sejam nas câmaras municipais, sejam a nível de Estado e a nível de Congresso, nós temos a necessidade do controle constitucional. Então, aqui, quando eu falo da competência quanto à parte de legislação, cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação ela verificar a adequação das matérias. Ela vai fazer a recepção dessas matérias e ela vai fazer uma verificação sobre serem constitucional ou não, dentro do nosso sistema de controle de constitucionalidade, mas também se contraria outros dispositivos legais. Então, não só quanto à análise perante a Constituição, mas também quanto ao que está posto do arcabouço jurídico como um todo, federal, estadual e municipal, e também quanto à regimentalidade, porque a gente também tem o nosso regimento interno de Câmara, enquanto Câmara, que também tem que ser levado em consideração. Então, as matérias, quando são colocadas, independentemente da forma com que elas vêm, se elas vêm pelo Executivo, se elas vêm pelo Legislativo, seja pela mesa diretora ou seja pela produção individual dos vereadores e das senhoras pré-candidatas, quando vereadoras forem, ela vai passar, após ser lida no plenário. Então, é considerado um momento de divulgação, de externação, de publicidade. Após essa leitura, ela é encaminhada para a pauta da nossa comissão. A comissão recebe, e daqui a um pouco a gente vai entrar na nossa pauta e vai ficar mais fácil de ilustrar, a comissão recebe essa pauta e em cima dos projetos postos, a comissão analisa. Nós temos um presidente, eu sou presidente pelo 4º ano da comissão, nós temos a figura de um vice-presidente, hoje está ocupando o lugar do vereador João Leivas, o vereador Cléo, e nós temos a figura de um relator, que altera, no geral os relatores a gente altera. A gente tem tido uma cautela nessa formação, nesse mandato, a gente tem tido uma cautela de ser uma comissão técnica, de fazer o papel que a comissão se destina e deixar a política para a hora do plenário. Então a gente tenta fazer com que os projetos que advêm do Executivo não sejam analisados pelo membro da comissão que é do Executivo. E tenta fazer com que o relator seja, então, alguém que não tem um envolvimento tão direto, para que tenhamos um caráter mais técnico. Recebidos os projetos, a comissão analisa se eles estão em condições, se a gente tem dúvidas sobre, se a gente tem alguma posição, se a gente precisa consultar, se precisa ser proposta uma audiência pública, tudo é analisado nesse momento que a comissão recebe. E aí nós temos um segundo parecer, que não é o parecer da comissão, é o parecer jurídico, a orientação jurídica que é da nossa assessoria jurídica da casa. Então, nós temos projetos, e boa parte dos projetos, que nós solicitamos um respaldo, que não tem obrigatoriedade de sermos da área do direito. Eu sou, o João Leivas mas a Firmina agora não é. Nós já tivemos uma composição que era o vereador Éder Fioravante, eu e o vereador João Leivas, que todos éramos da área do direito. Mas, independentemente disso, a gente pede orientação jurídica. Então, submetemos o projeto à análise da nossa assessoria jurídica para que ela esclareça se existe vício de iniciativa, se pode ser proposto por vereador, se está dentro das matérias que são de competência dos vereadores, e uma série de quesitos que eles vão analisar quando da assessoria jurídica. Então, explicado quanto à nossa atribuição, quanto à área de legislação, seguimos no inciso 2, também do 55, que vai falar quanto à área de justiça, quais são as atribuições da comissão quanto à área de justiça. E aí nós temos examinar e manifestar-se sobre sobre forma de parecer, sobre matérias que se relacionem com direitos humanos, cidadania, violência doméstica, discriminação de raça, de idade ou de gênero, abuso de poder e desrespeito a direito líquido e certo. Então, também matérias que envolvam essas esferas são trazidas à nossa comissão para que a gente analise e exare parecer.
E ainda, a gente tem um trabalho na parte de redação final, que é o inciso 3º, como eu falei no início, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que já é realizado de uma forma inicial pela nossa assessoria legislativa, quando recebe os protocolos, que é aquela questão do nosso bom português, aquela questão de concordância. Muitos projetos, eles são devolvidos já pelo protocolo para aquele ajuste. Às vezes até o artigo informado de forma equivocada, a técnica legislativa respeitada desde pronto. Mas tem algumas coisas, e não estamos falando aqui de teor de projeto, não estamos falando em desvirtuar a intenção do propositor, estamos falando de alguns ajustes que nos cabem, que a gente pode fazer pequenos ajustes quanto à questão português, e quanto à questão concordância, que também não deixa de ser português, mas quanto à questão de concordância, de melhor, de clarear, de cristalizar a produção legal. Então, a gente faz isso num 3º momento, que é o momento de redação final. Após o projeto passar pela nossa comissão, ter o parecer, passar pelas demais comissões, ir ao plenário, ser votado, digamos que o plenário aprove determinado projeto. Esse projeto, ao anteceder a remessa ao Poder Executivo, para as fases de sanção, para a fase de sanção posterior à publicação, ele retorna à comissão para a parte de redação final. Então, a gente vai fazer aquela leitura com um pouco mais de afinco nesses aspectos. Se está espaçamento ok, se está parágrafo, se está dentro das boas técnicas de produção legal. Então, quanto à área de redação final, nós temos propor emendas redacionais nas proposições em tramitação, com o objetivo de corrigir as imperfeições gramaticais ou ortográficas, para eliminar contradições, erros de técnica legislativa, para melhorar a precisão e a clareza, ou para dar mais simplicidade ao texto. E ainda, examinar e corrigir a redação final das proposições aprovadas em plenário, de acordo com as normas da técnica legislativa. Então, podemos também, além dessa versão final, antes de anteceder a remessa ao Executivo, também podemos fazer emendas. Porque as emendas, a Alessandra trouxe, que são as emendas são previstas não só para as comissões, mas também para as comissões. A gente pode corrigir, ou a gente pode entender que está adequado, mas que se tivesse algo diferente, estaria melhor essa proposição. Nós temos tido esse caráter técnico nas comissões, tentado sempre levar em consideração esse caráter técnico, e temos tentado também fazer oitivas de pessoas, oitivas de grupos, oitivas de representações sobre determinados temas. A exemplo, legislações ou proposições que envolvam direito de mulher, direito das mulheres. A comissão já fez, em outros momentos, de oficiar e explanar, dar conhecimento, por exemplo, para o Conselho da Direitos da Mulher e para a ONG que nós temos em Alegrete, que representa os direitos da mulher. Tem um caráter decisivo? Não, não tem. É uma forma da gente poder, mais uma forma com que a sociedade civil contribua. Então, está sendo proposto isso, nós entendemos que é matéria de sua competência, querem sugerir, entendem adequado, ainda estamos em tempo de poder discutir determinadas coisas, pensando sempre em termos da melhor produção legal, que é uma crítica que a gente tem no Brasil como um todo, muitas leis, pouca execuibilidade. Às vezes a gente tem legislações que não são colocadas em prática, ou que às vezes tem dificuldade de ser colocada em prática, muito por causa disso também, porque elas são boas, mas elas acabam deixando a desejar em algum aspecto e tudo mais. E aí, no parágrafo único desse artigo, vai dizer que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se reúne ordinariamente nas segundas-feiras às 11 horas. Então, nossas reuniões ordinárias, e agora são transmitidas, isso foi muito interessante, porque elas sempre foram públicas, sempre estivemos abertos a receber quem quer que seja o cidadão que quiser acompanhar, mas ela ainda não era transmitida. Isso eu acho que é uns 2 anos, me corrijam, uns 2 anos que está tendo a obrigatoriedade dessa transmissão. Isso é interessante. Às vezes está trabalhando, coloca o fone e está ouvindo o que está se passando, está fazendo alguma coisa em casa ou está se deslocando, coloca e consegue fazer acompanhamento, não tendo a necessidade de estar no plenário. Porque se nós levarmos em consideração que tem 3 comissões permanentes, se a gente quiser participar das atividades das 3, nós vamos ter no mínimo 3 encontros na semana, e isso a gente sabe que dentro da correria do cotidiano, às vezes a gente não tem condição de fazer esse acompanhamento. Então, conseguimos chegar no ideal de transparência a partir do momento que as transmissões começaram a ser obrigatórias. Então, pode vir fazer seu chimarrão e vir aqui para o plenário? Pode, mas também pode colocar na TV, lá na TV Câmara, no Facebook, também está acompanhando o que está sendo discutido. Hoje começa a discussão sobre tal projeto, começa a acompanhar o que está se passando.
Pois não. Não falei sobre isso, mas sim, podemos ser interrompidos a qualquer tempo, que a vereadora Adileuza, procuradora da mulher, nos deu a orientação de que era uma reunião diferente hoje. Microfone para poder sair na transmissão também. Obrigada. Vereador, não sei se já foi mencionado, mas eu acho que eu posso ter perdido essa parte. Como são formadas essas comissões, né? Como é que é decidido quem vai participar, como é que é feita uma eleição, como é que é feita a formação das comissões permanentes, ou outras? Obrigado pela resposta. Muito obrigado, dona Ruth. Excelente seu questionamento, e eu tinha pensado falar sobre isso no início, comentei somente das indicações. O que se leva em consideração? O regimento prevê que nós temos que levar em consideração as representatividades que têm bancadas. Então, o primeiro cálculo feito, quais são os partidos que estão representados na casa? Hoje nós temos 15 vereadores, nós temos 5 partidos, salvo engano, 5 partidos. Então, leva-se em consideração, é um cálculo que o setor de legislação, o setor jurídico, que eles fazem esse cálculo. Então, hoje nós temos 6 vereadores do Progressistas, nós temos 4 vereadores do PDT, nós temos 3 vereadores MDB, temos um vereador Republicanos e um vereador do PT. Então, se leva em consideração o quê? As comissões permanentes são 9 vagas. São 3 vagas na de Justiça, 3 vagas na de Orçamento, de Finanças e 3 vagas na de Bem-Estar Social. Leva-se em consideração o quê? A bancada progressista hoje tem a maior bancada, vai ter o maior número de vagas, é o cálculo que é feito aqui. E posteriormente, seguida das 2 maiores bancadas, que é do PDT e do MDB, eles vão ocupando. Mas a legislação prevê, não só a nossa, a legislação de cima para baixo já prevê que a gente tem que levar em consideração as minorias. Então, o PT e o Republicanos, que só tem uma comissão, só tem um vereador nas suas bancadas, eles também participam na comissão pelas cotas das minorias. Agora, nós temos um vereador que, em princípio, está aproveitando da janela, já está transferido, saindo de um partido, entrando no outro, ele retorna na sua mesma condição de vereador, mas representando uma bancada que agora passa a ter assento na casa e que agora vai ter que ser rediscutido esse cálculo para também ter o espaço de liderança e para também ter a representatividade nas comissões. Então, o primeiro cálculo é esse, que nós vamos levar em consideração o preenchimento da casa, o número de vereadores e as representatividades partidárias. Dentro das bancadas, acontece, e daí é diferente como as bancadas entendem isso. Na nossa bancada, por exemplo, do Progressistas, é perguntado quem interesse dê, e daí dentro de quem tem interesse, a gente faz a alocação nas comissões. Eu estou há 4 anos porque a minha bancada assim quer, eu estou como o membro designado do Progressistas, porque a minha bancada assim entende, mas a bancada entender que agora deu de João e agora a gente vai oportunizar que seja o A ou B também, pode ser feito. No geral, leva-se em consideração muito disso, da questão da formação, de preferencialmente estar com mais afinco na sua área. E aí vamos pegar um outro exemplo aqui, a vereadora Adileuza, que tem conhecimento de contabilidade, o PDT acaba indicando ela para que participe da comissão de orçamento e contas públicas. Então, a tentativa é adequar que as pessoas certas estejam nos lugares certos. E aí, posterior a isso, quando nós temos as indicações, dentro das comissões, a gente tem que eleger o seu presidente. Então, também, eu estou presidente há 4 anos porque os colegas das comissões assim oportunizam, porque também pode ter o interesse, daí a gente acaba tendo que ir para votação dentro da comissão, se mais de um quiser. Mas assim que, na regra, ela é formada. Claro que pode ter interesses outros que a gente não sabe em determinada bancada, vamos colocar o fulano em evidência, ou não sei, os interesses podem ser os mais distintos. E obrigatoriamente nas bancadas de um vereador só quando tem representação, a gente até acha engraçado isso, mas o espaço de liderança vai ser ocupado por um só, a representação em comissões, sejam permanentes ou temporárias, vão ser ocupadas por aquele representante. Eu acho que esclareci, né? Sim. A vereadora Firmina me traz a informação das extraordinárias, porque também pode acontecer isso. Até nas ordinárias, como hoje nós temos o exemplo do vereador João Leivas não poder se afastar, então nós temos os substitutos que fazem para essa composição. E também no período de recesso, que as comissões seguem trabalhando no período de recesso, porque nós temos projetos que vão chegar com rito de urgência, se tiver a necessidade de uma sessão extraordinária, então as comissões são convocadas também de forma
a reunir-se de forma extraordinária para dar parecer sobre esses projetos. O ideal é que a gente consiga ter tempo, que a gente consiga fazer a digestão dos projetos, a gente luta para isso. Então, a gente tem conseguido não fazer, e é um trabalho da própria comissão de lutar para isso, mas para que os projetos não sejam incluídos em plenário, para que a gente respeite os prazos regimentais, e a Alessandra é excelente nisso, ela tem muita fiscalização, para que eles sejam respeitados esses prazos, para que as comissões não precisem estar se reunindo de forma extraordinária e dar parecer ao galope, digamos assim. Porque tem um pensamento muito equivocado, e às vezes é passado até por parte de alguns membros do Executivo, os próprios comuns do povo, eles entendem às vezes que está trancado nas comissões. Ai, caiu na Câmara e você trancou lá. E os vereadores estão sentados em cima, esses são os termos. Não é verdade, não é verdade. É porque a gente tem ritos, sim, que o regimento prevê de prazos, então o projeto, como eu falei, ele vai ser lido, vai ser colocado na pauta da sessão ordinária para dar conhecimento, depois ele entra na pauta da sessão extraordinária, e a comissão ela tem 30 dias. Então ela tem prazo para ela poder solicitar a assessoria jurídica, ela tem prazo para poder ouvir outras pessoas, propor uma audiência pública, e isso depende de uma série de questões, até da própria disponibilidade do plenário, de se ouvir essas pessoas. Então tem uma série de questões que são levadas em consideração na comissão, e muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento. Ah, fulano está trancando, a comissão está trancando. Não é. A gente tem como diligenciar, e a gente faz muito sobre isso, está nas nossas atribuições, mas a gente podia simplesmente dar um parecer contrário, por falta de instrução, por exemplo, de documentos hábeis que comprovem determinada situação, que são necessários. Peguemos o exemplo mais simples, dos mais simples, por exemplo, nome de rua, nome de praça. A gente tem que ter a necessidade, quem for o proponente, ele tem que comprovar na instrução do seu pedido que aquela rua não tem nome. Então, a gente exige que venha um documento lá do setor técnico, do setor de topografia, dizendo, realmente, essa rua não tem nome, porque senão é uma confusão gigantesca. Tem a rua com nome, a gente vai trocar um nome. Também pode, mas a gente tem que levar em consideração que está se trocando ao invés de estar se atribuindo um nome. Ou a questão dos títulos de cidadania, ou outros méritos, que também faz parte da nossa atuação. Nós temos o dispositivo que prevê que tem que ter o aval, o concorde das lideranças. Então, chega o projeto sem o aval dos líderes, ele não está apto. A gente prevê que tenha a previsão de que haja na instrução o currículo, a trajetória dessa pessoa que vai ser homenageada. Não está anexado, em tese, não está apto a seguir adiante. Então, a gente poderia simplesmente dar o parecer contrário, mas não, a gente restitui, a gente também diligencia. Então, a gente faz um encaminhamento ao proponente para que adeque seu pedido tal. Ou ao próprio executivo. Quando a gente fica em dúvida de determinada matéria, a gente restitui ao executivo solicitando informações complementares, para que traga isso, para que traga aquilo, para que apresente outros documentos. E é isso que as pessoas interpretam, às vezes, de forma equivocada, como está trancado. É só aprovar. Não, não é só aprovar, porque tem coisas que a gente acaba passando, acabam passando pelas comissões, acabam passando pelo plenário e vai dar problema lá na frente. Às vezes até projeto do próprio executivo, que é o proponente e que se dá conta de que a coisa não é bem assim. Eu vou trazer até um exemplo, o exemplo daquelas gratificações que foram aprovadas há pouco tempo. Então o projeto passou pelas comissões, foi a incorporação das gratificações, para quem está acompanhando sobre isso. E ele foi votado no plenário, ele foi aprovado, ele foi para o executivo. A legislação vigendo, e o executivo ainda não conseguiu implementar porque surgiu algumas dúvidas, e porque o impacto não tinha sido, talvez não tenha sido feito de uma forma adequada. Então, é sim um filtro, é sim para que a gente tenha uma produção legislativa adequada, para que a gente, um dos mecanismos para que a gente não produza tanto legislação inócua, quanto legislação que seja contradizente ou que seja contraditória a outros dispositivos já postos, né? Então, temos essa mácula, digamos assim, de que é a comissão que tranca, da comissão que não deixa as coisas acontecerem, mas faz parte do nosso papel, uma atribuição nossa pedir diligências, devolver, pedir parecer jurídico quando a gente tem dúvida, e às vezes até quando a gente não tem dúvida, mas para a gente poder provar, para a gente poder demonstrar que aquela matéria está adequada e que não é politiqueira ou que não é
somente porque o pensar do Cléo, do João e da Fuca é sobre aquela matéria, o parecer é interessante que o parecer nos respalda. Então, é nesse sentido as nossas diligências. Dando sequência para a gente não se tardar, que eu estou sendo chamado a atenção da nossa procuradora da mulher, nós temos outras atribuições importantes. Quando do veto, o veto sempre será trazido para a Comissão de Justiça. Então, o veto é o mecanismo em que o prefeito pode vetar parcialmente ou totalmente um determinado projeto. A Alessandra muito bem explanou, ele tem justificativas, ele tem dois motivos de veto, que é o veto jurídico e o veto político, ligado com mais política pública, não política partidária, mas também. E sempre que tiver um projeto vetado, ele retorna à Comissão de Justiça para que a gente faça análise em cima do veto. E também, no geral, nos valemos de parecer jurídico quanto assessoria jurídica, que vai nos dizer se o prefeito está realmente com razão de vetar esse projeto ou não, se é caso da gente derrubar o veto, que é como a gente chama, que é ser contrário ao veto do prefeito e fazer com que esse projeto seja sequenciado, ou então acolher o veto. Realmente, passamos por todas essas análises, por todos esses procedimentos, mas realmente ficou algo pendente e tem razão no motivo de não deixar essa legislação adentrar, incorporar na nossa legislação municipal. Eu acho que a gente explana. Depois tem assim as atribuições dos presidentes, as atribuições dos membros da comissão. Eu não vou entrar nesse mérito porque não é o objetivo maior. Tem funcionamento, tem como se dá as atividades, como se dão as atividades. Pessoal, um aviso de utilidade pública. O veículo de placa IZF5, acredito que um L25. IZF, alguém com esta placa? Está com 2 multas do estacionamento. A moça do trânsito está procurando, vão chamar a guarda. Mariângela, faz a gentileza de repente de conduzir ela para o estacionamento da Câmara. São nossos visitantes de fora que não estão acostumados com o sistema. Obrigado, Alessandra. Prosseguimos então. Então, eu não vou entrar muito no mérito das atribuições, do que cabe ao presidente, do que cabe aos demais membros, porque não é o nosso objetivo inicial. Nós temos discussões na comissão, sim, a comissão entra em atrito, sim, e nós temos um sistema, como nós somos 3, nós temos um sistema de maioria. Então, eu vou dar um exemplo aqui, se a relatoria que a vereadora Firmina faz sobre determinado projeto, nós entendemos inadequadas, essa relatoria vai ser revista. A gente entendendo como tendo 2 votos contrários ao manifesto, ao entendimento da relatora, eu, enquanto presidente, retiro a relatoria da relatora e passo a relatoria para o outro membro, para a gente poder ter um outro entendimento. E aí, no final, a gente vai ter um sistema de votação que é sobre isso, da mesma forma, sobre maioria, então, sobre parecer favorável ou contrário, sendo registrado na ata. O parecer foi favorável com 2 votos favoráveis do vereador Cléo Severo, do vereador João Monteiro, e 1 voto contrário da vereadora Firmina Soares. Podemos colocar as razões, devemos, inclusive, colocar as razões. A vereadora foi contrária ao voto porque entende que a análise deveria ter passado pela assessoria jurídica e não passou, ou porque entende que a tramitação foi mal instruída, e aí ela vai justificar os motivos do voto contrário. O parecer é favorável? É favorável. Vai seguir a tramitação? Vai seguir a tramitação, mas aquilo vai ficar no registro do projeto para que os demais vereadores, para que as demais comissões, elas analisem, e quando do plenário também isso seja levado em consideração. Opa, peraí, a Firmina foi contrária por algum motivo, tem alguma coisa aqui que talvez não esteja adequada. Ou encaminhamentos, quando foge da nossa alçada. A gente ficou com uma dúvida quanto à questão finanças/orçamentos. A gente dá um parecer favorável e pede especial atenção da Comissão de Finanças quanto ao ponto tal. Aí a gente na verdade, direciona a Comissão de Finanças para se manifestar sobre determinado ponto que não era da nossa alçada, que eles vão ter mais afinco, vão ter mais técnica para falar sobre aquilo. Agora a gente pode observar, pessoal, que está aqui na tela, a pauta da nossa 4ª reunião ordinária. Eu disse para as gurias que não é uma pauta muito boa, porque a gente tem uma série de atribuições, a gente tem uma série de tipos de projetos interessantíssimos que movimentam com a vida de toda a cidade, mas temos projetos menores, projetos que envolvem determinados grupos, esses projetos de nome de rua, não é que não seja importante, mas eles são um pouco menos
Eles têm um pouco menos de interesse amplo social. Então, eu disse que a pauta não estava muito adequada, até perguntei para a Fernanda se não tinha nada para ser incluído que já estivesse em condições de entrar na nossa pauta. Porque muitas pessoas também dizem isso, o vereador só serve para dar título de cidadão e botar nome de rua. Não, também isso. Então, muito depende do que é apresentado pelos 15. Então, muito depende do que é a produção legislativa. Muito depende do que o executivo está nos propondo. Muito depende do que a mesa diretora está propondo. Tudo isso vai ter que ser discutido e analisado por nós. Então, nós temos a nossa pauta dividida em 2 momentos, assim como as demais comissões, e as senhoras vão poder verificar isso nas próximas instruções, que vão ser amanhã e na quarta, é isso? Terça e quarta, nas demais comissões. Nós temos o expediente e nós temos a ordem do dia. O que é o expediente? Muito semelhante às nossas sessões, a pauta das sessões ordinárias que vem para o plenário. O expediente são os projetos que estão vindo a primeira vez para a comissão. Eles foram lidos, eles foram protocolados, eles foram divulgados e eles estão vindo a primeira vez, para a nossa comissão. E depois nós temos a ordem do dia, que são projetos que já foram analisados, que já passaram num outro momento pelo nosso expediente, que já foi feita diligência ou já encaminhamos por orientação jurídica e que já estão em condições de serem apreciados pela comissão e ter o parecer exarado, seja ele contrário ou favorável, mas eles já estão nessas condições. Eu vou fazer a leitura da pauta, e isso a gente faz em todas as reuniões. Nós temos no nosso expediente 2 projetos. O projeto de lei ordinária número 009 de 2024, de autoria do vereador Anilton Gonçalves de Oliveira, que institui a política tarifa zero para estudantes no transporte público de passageiros e insere a linha A ao inciso 4 do artigo 40 da lei ordinária 6.224 de 2020, que dispõe sobre o sistema de transporte público de passagens no município de Alegrete. Então, é um projeto de lei ordinária, ele está atribuído a autoria dele a um vereador, e o que ele está fazendo? Instituindo uma política pública, que se chama, no entender dele, que se chame tarifa zero. Além da instituição dessa política, ele está fazendo o quê? Uma inserção, uma alteração numa lei ordinária vigente, que é essa lei ordinária 6.224, que dispõe sobre o transporte público de passageiros. Então, a intenção do projeto é instituir esta política, tarifa zero, e adequar o nosso mecanismo já existente, o mecanismo legal, para que receba esta alteração, essa criação dessa política. Porque de nada adiantaria criar se lá na nossa legislação tivesse uma dicotomia, tivesse alguma coisa que impossibilitasse que isso fosse colocado em prática. Eu ia pedir para a Fernanda abrir o projeto para a gente verificar o que ele nos diz, tá? Então, o projeto de lei eu já falei, é o 009/2024, eu já li a ementa dele, instituindo então a tarifa zero e alterando a legislação vigente sobre o sistema de transporte público. O que esse projeto nos traz? No seu artigo 1º, fica instituída a política tarifa zero para os estudantes das redes oficiais de ensino mediante subsídio integral da tarifa no transporte público de passageiros. Artigo 2º, insere a linha A, o inciso 4 do artigo 40 da Lei Ordinária 6.224, que passa a vigorar com a seguinte alteração. Ele já traz a alteração, tem que trazer essa alteração, porque aprovado esse projeto de lei, ele vai ter reflexo alterando o texto lá daquela legislação como ele está se propondo. E daí ele diz lá no artigo 40 que vai ser assim, o inciso 4. Subsidiar a tarifa realizada com desconto para utilização por estudantes da rede oficial de ensino e outros devidamente credenciados. Depois, ele vai fazer alguns esclarecimentos. A subvenção será de 100% do valor da tarifa para os estudantes da rede oficial de ensino, mediante subsídio integral da tarifa, até o limite de 2 passagens diárias e em dias úteis, conforme definição em ato próprio do Poder Executivo Municipal. Por quê? Porque tem algumas propostas legislativas que dependem de uma instrução outra, dependem de um esclarecer outro, que vai ser via decreto, vai ser via outra forma. Então, cria-se a política, determina-se qual é a ação, mas como vai ser isso, se esses dispositivos vão ser verificados mensalmente, se o detalhamento, o regramento fino, como a gente chamaria, vai ser por parte do Poder Executivo a fazer esse regramento. Eu não vou ler toda a legislação, porque a intenção era de mostrar para as senhoras
como se dá a propositura, mas ali a gente pode observar trechos do que a Alessandra nos diz. Ela tem ali no artigo 6º um período de vacácio, que a gente vai chamar, que é vacatio, que seria as férias da legislação, que é o período entre a sua publicação, seu conhecimento e a sua efetiva aplicação. Ela entrará em vigor 90 dias após a sua publicação, que é o tempo que é considerado para que haja adequação de todo o sistema a receber essa alteração. Então, tem legislações que a contar de sua publicação? Tem. Mas tem algumas que envolvem mecanismos, que envolvem questões de recursos, que envolvem uma série de outras questões que não podem ter a vigência desde sua publicação, porque não vai ter como ser feito. E aqui o proponente assina, mas aqui nós temos vereadores que subscrevem. A Alessandra também falou sobre isso. A gente pode aderir proposições dos colegas, seja emendando-as, o trecho do projeto que a Adileuza fez sobre determinada questão lá da mulher é muito legal, mas aí a vereadora Fátima entende, a Adileuza podia ter colocado isso daqui. Ela não precisa ir lá e dizer para a Adileuza, tira e coloca. Ela vai e faz uma emenda, acrescentando. Depois a gente vai discutir se é interessante aquela emenda ou não. E aí a Firmina entendeu que a Fátima tem razão, que a Adileuza tem razão, mas que ainda falta uma questão. E a Firmina pode emendar também? Pode emendar também. Então são formas com que a gente pode participar dessa construção, agregando nessa construção dos colegas. E nesse caso aqui, o projeto foi colocado à disposição para os demais colegas assinarem. Alguns colegas acharam interessante essa proposição, subscreveram junto. Então é de autoria do vereador A, mas tem também a subscrição do vereador B, do vereador C. E muito importante, pois não, sim. Aliás, a gente diz, e vamos dizer que é conversa de advogado, depende. E aí nós temos que levar em consideração os entendimentos. Nós já tivemos momentos em que não era permitido ao vereador sequer propor qualquer projeto que envolvesse questões de recurso, que gerasse despesa. Então, nós tínhamos um momento que isso era a regra. Então, o projeto que gerasse despesa só poderia partir por parte do próprio executivo. Ou, claro, projetos nossos, que envolvessem estrutura de Câmara pela mesa diretora, mas porque a mesa que seria a gestora do nosso recurso. Já não cabe mais, já tem determinadas circunstâncias, determinadas situações em que o vereador pode sim. Porque parte da premissa que para poder construir política pública, para poder existir política pública, além de, pessoal, regramentos, nós temos que ter recurso. A Nádia sabe muito bem sobre isso. Não adianta de nada se criar uma política pública, seja voltada ao combate à fome, seja voltada ao combate à violência, se a gente não tiver os mecanismos adequados para fazer com que essa política se efetive. Então, nós temos determinadas matérias que sim, que podemos sim dispor. E aí tem uma discussão também da questão de estar previsto em orçamento, por isso que a gente pode emendar as peças orçamentárias, elas são disponíveis aos vereadores. Então, de repente, eu vou fazer uma emenda. Agora, os vereadores têm direito a fazer, nós temos regrado, nessa legislatura, regramos as emendas impositivas, que é a indicação do vereador de determinado valor dentro do orçamento para determinada ação. Aí eu verifiquei nas peças orçamentárias, eu quero fazer uma ação, por exemplo, o combate aos crimes rurais. Eu não vi nada dentro do orçamento previsto para isso. Eu sei que depois eu vou precisar, porque eu preciso que tenha um recurso, uma rubrica específica, então eu vou propor uma emenda dentro das peças orçamentárias para prever que haja isso, para depois ter como receber o orçamento, receber a despesa. Eu estou dando financiamento, porque a gente, na verdade, é o recurso do executivo, mas dentro de uma cota que o vereador vai poder direcionar, mas eu preciso ter que haja essa adequação, por isso que essas peças orçamentárias vêm para nós, para a gente fazer isso. Mas tem determinadas questões que sim, vai ter essa discussão. Nós tivemos aqui a questão do monitoramento, quando a gente teve, foi muito discutido no nível Brasil, quando a gente teve aqueles crimes bárbaros nas escolas, e nós tivemos uma discussão muito grande, proposições voltadas para a inserção de seguranças, de vídeo monitoramento, nas escolas. E aí teve essa discussão justamente, pode-se criar, pode-se fazer despesa, pode-se obrigar o executivo a ter essa despesa? Então, não é toda a matéria que a gente pode se meter, digamos assim, mas hoje já tem o entendimento que determinadas matérias sim podem ser propostas por vereadores, ainda que tragam aumento de despesa, que é
a fonte de custeio para a política pública que está sendo pensada. Mas eu trouxe, eu acho que aqui a senhora até justifica também a sua, não sei o que está nessa justificativa, mas consegue dar uma clareza. A justificativa é bastante importante para tudo, para todos os atos administrativos, na verdade, tem que ter uma justificativa. A gente trabalha com o princípio da motivação, a administração se move pela administração, pela motivação. Eu dou o exemplo bobo do papel higiênico. Tu tem que dizer por que tu quer comprar papel higiênico, tu tem que dizer. É uma coisa meio lógica, mas para atender às necessidades do órgão X para ser colocado nos banheiros públicos das praças públicas. Tem que ter um motivo, tem que ter uma motivação de determinadas ações. Com as proposições legais é a mesma coisa. Então, a justificativa dos projetos de lei vai ser para adequar determinada situação, para prever determinada situação, para que a gente possibilite que determinado grupo ou tenham acesso a determinado programa, para que se institua determinada política pública. Então, tem um motivo pelo qual eu estou fazendo. Ninguém propõe um projeto de lei para nada. Então, vamos pegar aqui o trecho da justificativa desse projeto de lei. Esta proposição se dá no sentido de materializar os direitos do transporte previstos no artigo 6º da Constituição, assim como no artigo 149, inciso 1 da Lei Orgânica de Alegrete. Em seu artigo 6º, a Constituição Federal afirma que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição. Então, o que vem a justificativa? Dizendo que isso é uma forma de consolidar, de fazer efetividade a um dispositivo constitucional. Se vai ser isso ou não, se nós vamos ter nessa tramitação o entendimento da assessoria jurídica de que essa matéria já é regrada a nível federal e não precisaria, seria redundante, desnecessário legislar o nível municipal, pode ser. Daqui a pouco entende-se que sim, há necessidade, mas que determinado ponto não pode ser proposto por vereador. Vai acontecer isso nessa tramitação. E pode chegar aqui no plenário, que como a Alessandra também muito bem colocou, é soberano, levando uma ótica, sim, de legalidade, de constitucionalidade, e o plenário chegar à conclusão de que não é interesse do município fazer isso, de que não é interesse do município regrar isso. E aí os interesses são os mais distintos, porque daí nós estamos falando de um voto político também. Sei lá, base do governo é grande, entende? Não, o governo não vai se submeter a isso, porque vai ser um gasto desnecessário, não é prioridade, e daí votam contrário, às vezes sabendo que o projeto é bom, ou às vezes se vota favorável sabendo que o projeto é ruim. Aí não tem como a gente falar para vocês nível comissão, porque daí vai muito da atuação de cada um e das questões que são colocadas no plenário. Então, colocadas as justificativas, esse projeto é submetido. Primeira vez que nós estamos recebendo esse projeto, ele já foi apreciado por nós, porque a gente recebe a pauta com antecedência, mas nós temos que nomear relatoria. Então, sempre os projetos que estão no... Volta para nós, por favor, Fê. Eu não mencionei, mas a Fernanda Mota, nossa assessora de comissões, ela é assessora das 3 comissões, é responsável por fazer nossas pautas, por fazer toda a triagem dos nossos projetos, fazer todas as instruções deles. Então, as comissões não têm um assessor para cada uma, nós temos um assessor de comissões que presta serviço para as 3 comissões. Então, na nossa pauta, o que nós faríamos, estando ele no nosso expediente, primeira vez que nós recebemos, nós deliberaríamos quem seria a relatoria. Aqui nós já temos deliberado, porque no geral a gente não coloca como relator o vereador que está na função de suplente, porque nas próximas semanas já vai ter retornado o vereador titular, então não teria cabimento. Essa relatoria seria, por mim, presidente, de pronto designada a vereadora Firmina, pelo fato de nós termos um vereador suplente. Mas, por determinada vínculo com a matéria, por determinada questão, poderia ter, o João tem interesse, o Afuca tem interesse de ser, a gente, no geral, concorda e entrega a relatoria. Até mesmo o presidente pode invocar para si a relatoria. Então, nós temos a relatoria desse projeto da vereadora Firmina. Hoje nós estamos com uma sessão, uma reunião mais dialogada, mas nós passaríamos, enquanto presidente, eu passaria para a vereadora, leria tudo e depois faríamos de forma mais ou menos conjunta. Vamos deliberar sobre os projetos que estão no expediente. Hoje nós estamos fazendo de forma individual para ter esse caráter mais instrutivo para as senhoras. Então, eu como presidente coloco, enquanto vereadora, passo à disposição a palavra da vereadora Firmina, enquanto relatora desse projeto, para que ela nos diga o que ela entende, o que ela entende como adequado, se ele está apto, se ele está devidamente instruído, se ele está apto a sair do expediente e ir para a ordem do dia, ou se ela vai querer alguma diligência, o que ela pretende. Vereadora Firmina, por gentileza.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores que se encontram aqui. Quero cumprimentar todas as pré-candidatas. Fico feliz que tem bastante mulheres inseridas na política. Então, para nós é um privilégio e, com certeza, vocês estão aqui não para completar cotas, e sim mulheres que querem entrar na política. E isso é muito bom. Então, eu vou fazer a leitura como relatora, senhor presidente, do expediente do projeto de lei ordinária número 009 de 2024, de autoria do vereador Anilton Gonçalves de Oliveira, que institui a política tarifa zero para estudante no transporte público de passageiro e insere a linha A ao inciso 4º do artigo 40 da Lei Ordinária número 6.224 de 2020, que dispõe sobre o sistema de transporte coletivo de passageiro no município de Alegrete e da outras providências. Esse projeto, senhor presidente, como o senhor explicou, ele está entrando hoje na nossa pauta e eu, como relatora, eu faço a solicitação para ser encaminhado ao jurídico da casa. Obrigado, vereadora. Solicito a manifestação sobre o pedido de encaminhamento do vereador Cléo. Bom dia, colega vereador João Monteiro, hoje presidente desta comissão de legislação, a vereadora, colega relatora, vereadora Fermina, cumprimentar aqui o colega Enio, vice-presidente da casa, e também colega de comissão de finanças e orçamento, cumprimentar a vereadora Adileuza, que é a nossa relatora da comissão, cumprimentar as senhoras que estão aqui para a gente passar alguma coisa de conhecimento que temos na casa e a questão sobre comissão. Eu hoje estou substituindo o colega vereador João Leivas, colega de bancada, por ele estar cumprindo uma agenda lá no Executivo. Eu faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento da casa, já desde que entrei na casa, já passei praticamente por todas as comissões. Hoje, neste ano, eu presido a presidência, sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, junto com o vereador, colega Enio, que era no ano passado, e a colega vereadora Adileuza. Então, hoje, para explicar para as senhoras, estamos substituindo, né, o colega João Leivas, e também trabalhando, né, colega Enio, para a gente poder aí dar o bom andamento das nossas pautas. Então, bem explicado pelo colega João, a respeito das comissões, né? A comissão de legislação é uma das comissões mais importantes da casa, por quê? Porque ela que nos dá a condição de analisarmos todos os outros projetos, né? Se é constitucional ou inconstitucional. É a partir daí que as outras comissões começam a trabalhar. Então, quando se trata de finanças, tudo passa pela nossa comissão de finanças. Mas hoje nós estamos tratando de legislação. Então, eu concordo, colega presidente João Monteiro, para que seja encaminhado ao jurídico. Obrigado, vereador Cléo. Então, nós tivemos o exemplo do necessidade de encaminhamento. É um projeto que está instituindo uma política pública de tarifa zero, que tem um impacto bastante grande, tem uma importância bastante grande, então não nos sentimos, e a relatora não se sente apta a votar, a expressar seu relatório, externar seu entendimento, sem que tenha a necessidade de uma assessoria jurídica. Então, o vereador concorda, eu acompanho a relatora, também concordo com o encaminhamento. Por 3 votos, entendemos que deva ser encaminhada a assessoria jurídica da casa. Numa sessão normal, eu faria esse registro. Peço à assessoria que registre a necessidade de encaminhamento à assessoria jurídica do projeto em comento. A nossa assessora já sabe, então, que vai ter que encaminhar esse projeto para a assessoria jurídica. Podia ter variantes disso? Podia. O vereador Cléo poderia entender que não tem necessidade da assessoria jurídica, que o projeto está bem instruído, que tem necessidade de já dar continuidade. Aí que começa aquelas divergências que a gente precisa discutir. Ou seja, com o voto de Minerva do presidente, que vou entender conforme a relatora de que realmente tem que ir para a assessoria ou não, ou a gente tentar entrar no entendimento. A relatora daqui a pouco é convencida pelo vereador Cléo de que ele tem condições, e aí ela muda, então, o seu entendimento, e aí são as variantes. Mas nesse sentido, então, nós tivemos esse projeto que foi lido agora, no entendimento da relatora, com a necessidade de encaminhamento para a assessoria jurídica,
temos ele encaminhado para a assessoria jurídica. Temos um segundo projeto no expediente. E a gente registra a importância porque as pessoas costumam vir no plenário, Nádia, tu sabe bem, costumam vir no dia da votação. E a margem de manobra é muito pequena no dia da votação. Porque ou tu vai ter que pedir vista, ou tu vai ter que pedir adiamento, ou vai ter que tentar fazer mobilização e convencer pessoas. A gente sempre mobiliza da importância de estar, né, Bispo, nas comissões, porque aqui que é o nascedouro, o embrião da discussão está aqui. Então, se estivesse uma das Márcias, Márcia Dornelles, Márcia Lebrock, estivesse na reunião de comissão num dia comum, vocês já tentaram para tal coisa? Eu, Márcia, sou professora, vocês já verificaram tal ponto? Opa, peraí. Aí, na hora de encaminhar para a assessoria jurídica, a gente colocava assim, ó, especial atenção à assessoria jurídica para que se manifeste sobre a possibilidade de utilização do recurso do Fundeb. Exemplo. Então, a gente traz isso de como é importante estar aqui no dia da votação, no dia do plenário, é importante, mas é muito importante estar presente nas reuniões de comissão, porque a gente vê, quando a gente acompanha principalmente o Congresso, aquela bateção de boca, aquele monte de outros parlamentares estando na discussão, porque justamente isso é o momento de discussão, é o momento de pressão. Daqui a pouco é um projeto que a gente está verificando que é meio temerário, mas a gente tem um alinhamento da comissão de que vamos aprovar igual. E aí essa representatividade que está aí, dos outros parlamentares e do pessoal que é envolvido, começa a pressionar a comissão. Não, peraí, não é bem assim. Vocês não podem aprovar isso sem ter análise nenhuma. Constrange essa comissão a ponto dessa comissão poder pedir diligência, por exemplo. Então é por isso que a gente enfatiza tanto a necessidade de estar presente não só na sessão, não só nos dias de voto, estar nas reuniões de comissão. Outros colegas acompanhando para poder questionar, ó, não é bem por aí, tu já pensou, e sim, contrapor ideias para a gente ter uma melhor produção, tentar buscar uma melhor produção. Esse segundo projeto é daqueles projetos que as pessoas costumam dizer que é só o que o vereador faz, dar título e dar mérito e dar nome de rua. Também é a nossa atribuição. E aí, nesse caso específico, hoje nós vamos expor um pouco mais a pessoa, porque não tem tanta evidência, mas a vereadora Dileuza, o projeto de decreto legislativo número 11 de 2024, e olha que a gente pode observar, um projeto de decreto legislativo, é um decreto. A gente estava falando antes de um projeto de lei ordinária. Ele é da autoria da vereadora Dileuza. Por algum motivo que no projeto vai estar explicado, a vereadora Dileuza entende que a dona Sônia Regina Silva Maria da Silva merece receber a congratulação à cidadania alegretense. Importa para nós se a gente conhece ou não conhece essa pessoa? Não. Importa para nós, a gente vai conhecer esse projeto para esta pessoa, para determinado nicho, para determinar essa pessoa importa. Então, a gente também tenta fazer essa questão técnica para não acontecer, ainda mais porque precisa do aval dos líderes, para não acontecer de, eu não gosto da Nádia, e quando é o pedido para o mérito da Nádia, eu não vou votar. Mas eu sou líder, se essa pessoa Nádia importa para esse propositor, a gente entende que ela tem que ser levada em consideração, sim. Então, essa discussão também acaba acontecendo por aqui. E a gente tenta trazer um viés técnico. Requisitos preenchidos, segue o baile. Lá no plenário que vai se discutir se fulano merece ou não merece, digamos assim. E uma outra questão também que a gente conseguiu modificar nessa legislatura, né, Dileuza, porque tinha alguns acordos, alguns acertos de líder sobre o número de proposições de determinados temas. Por exemplo, cidadania, de que podia ser apenas um, dois no semestre, um no semestre. Mas dentro da nossa função, da nossa atribuição, também está isso. Então, enquanto estiver isso, nós temos o entendimento de que não há limitadores, porque não pode ter um cerceador da tua atividade legislativa. É a mesma coisa dizer que eu só posso propor um projeto de lei por ano, por semestre. Mas espera aí, não pode regrar sobre essa atuação. A gente tem alguns regramentos na casa, e vocês devem ter ouvido sobre isso, se não ouviram, vão ver no momento oportuno, sobre o número de pedidos de informação, sobre o número de pedidos de providência. Aí sim tem necessidade de ter um regramento, porque senão a pauta fica muito extensa, porque senão fica indo tudo na mesma época. Mas quanto às proposições legislativas que estão na nossa atribuição, a gente não entende como necessário e adequado ter uma limitação, porque seria um limitado poder de legislar. Nesse caso específico, abriu o projeto ali, a gente vai verificar 2 requisitos, que é o que a legislação nos prevê. Tem que ter a justificativa nos demonstrando o porquê, com o currículo desta pessoa, com a trajetória apresentada desta pessoa, e nós temos que ter a certificação dos líderes, como eu falei para vocês.
Então, ali, ó, podemos ver, propositora, de autoria, a vereadora Edileuza. Logo embaixo, vereadores que subscrevem. A Newton, que é o presidente, o líder da bancada do PT. O Cléo, que é líder da bancada do MDB. A Fátima, que é líder da bancada do PP. A Firmina, que é líder da bancada do PDT. E o Jaime, que é líder da bancada do Republicanos. Requisitos, hoje temos essas bancadas. Como eu falei para os senhores, temos um colega que está em processo de transição, então nós teremos um outro líder também que deverá autorizar. Mas hoje, objetivamente, a Edileuza, com o projeto dela, já consegue cumprir o primeiro requisito. Está ali posta a autorização dos líderes das bancadas, estão endossando. E depois, ali está, ó, proposição dá-se devido à intensa dedicação da senhora Sônia Silva, pelos relevantes serviços prestados à comunidade alegretense, contemplando centenas de pessoas de nossa cidade, com ações voltadas principalmente ao meio social, como os abaixo descritos. Eu não vou ler tudo isso, porque a gente tem que dar um pouquinho mais de celeridade antes que eu receba uma segunda chamada de atenção da propositora, mas aqui estão justificados, aqui está o currículo e as justificativas, a trajetória da dona Sônia, que faz com que a Edileuza entenda que ela mereça receber a cidadania e que faz com que os colegas depois olhem, ó, realmente, apesar de eu não conhecer, posso não conhecer, essa pessoa é digna de receber essa titulação. Eu já dei um spoiler para vocês, mas pela praxe eu tenho que fazer isso. Esse projeto encontra-se adequado. Teria necessidade, pergunto para vocês, nós encaminharmos para a assessoria jurídica para se manifestar sobre estar em condições ou não? O que as senhoras entendem? Que não? Então, eu passo de pronto para a nossa relatora nos dar o seu entendimento e o seu direcionamento. Projeto de decreto legislativo número 0011 de 2024, de autoria da vereadora Edileuza Alves, concede título de cidadã alegretense à ilustríssima senhora Sônia Regina Silva Maria da Silva pelos relevantes serviços prestados à comunidade alegretense. A relatora é de parecer favorável, senhor presidente, e por ele estar apto a ser votado hoje, eu peço que inclua na pauta de hoje. Obrigado, vereadora Firmina. Então, vocês acertaram. A gente fez a leitura, a gente viu que estavam presentes os requisitos. Tem necessidade da gente encher ainda mais de serviços os nossos assessores jurídicos, uma coisa que a gente verifica de pronto que está, pois não. A possibilidade de um projeto desse que oferece cidadania ser recusado? Há a possibilidade. A gente não presenciou ainda, mas, por exemplo, a proposição, a vereadora Edileuza não sabe, mas a dona Sônia já tem a cidadania, por exemplo. É uma das possibilidades. Ou entende-se, no entendimento anterior, de que tinha um limitador, que nem eu falei. Edileuza, tu não pode propor agora, rejeita-se ou tira e propõe só posteriormente. E esse ano aconteceu de um dos líderes não concordar com uma proposição, e daí faltava um requisito objetivo, que era o concorde. A legislação, e daí é o que a Alessandra falou, a Alessandra está aqui 10 anos trabalhando no legislativo, e na época a gente foi se instruir com ela enquanto comissão. A Alessandra disse assim, não tinha visto isso ainda. A legislação que coloca essa necessidade é bastante antiga, em tese, não tem como a gente dar sequência. Aí, o que nós, enquanto comissão, fizemos? Sensibilizamos aquele que não tinha autorizado justamente com esse discurso. Talvez para ti não interesse, talvez para ti essa pessoa não mereça, mas essa pessoa, porque todas as existências importam, essa pessoa, se foi trazida, foi por um membro representante do povo que entende que essa pessoa mereça, e até acaba sendo um constrangimento, né? Então, era isso que eu ia dizer. Perfeito. Então, a gente conseguiu fazer essa sensibilização e conseguimos ter essa autorização. Mas a doutora Alessandra, como eu falei, já sabendo que nós estamos no momento de revisitação, tanto da nossa lei orgânica quanto do nosso regimento interno, tem comissões temporárias designadas para isso, a doutora Alessandra já acendeu a luz para nós. Olha só, para que não mais ocorra, nós temos que modificar os dispositivos ou melhorar os dispositivos, clareando de que não seja necessário ou que basta o comunicado, simplesmente comunico a líder Nádia lá da bancada do PL, da bancada do PT, do PP, só comunicando.
a líder. Então, estamos pensando em como fazer essa modificação já na nossa legislação, para não ter mais essa necessidade e ficarmos correndo o risco de A ou B não aceitar. Falo isso porque, como tudo é público, está sendo, né, está nas redes sociais e tal, estamos todos agora nesse momento, há um constrangimento, de repente, das pessoas dizerem não, eu acho que essa pessoa não merece, ou não isso e aquilo, ter o título de cidadania alegretense, né? Então, é uma coisa bastante... Então, se propõe qualquer um e todos têm que ser aprovados, porque tu está exposto, né? E um vereador não vai dizer não, né? Para qualquer que seja a pessoa dentro da sua comunidade para merecer o título, né? Mas pode acontecer que a gente já é regrado na comissão, dentro da comissão, por exemplo, se o líder tiver um líder, como o vereador explicou, que a gente teve um problema aqui na casa, mas foi questão política, né? E aí ele não quis assinar e ficou trancado. Então a gente já procura sanar dentro da comissão para que não aconteça isso, porque o plenário é soberano. Realmente aqui ninguém vai dizer não para um. Claro, imagina. Eu acho que a Alessandra vai se manifestar sobre isso, mas a questão é justamente não deixar exponenciar essa exposição. Nós estamos falando de coisa pública, estamos falando de órgão público, de tudo público. Existe sim a transparência, esse projeto pode ser acessado, pode ser verificado que alguém negou. Mas lá no setor que recebe esses projetos, se não constar as assinaturas, ele já não deixa seguir adiante. Então, esta é a questão. Então, não há uma exposição muito maior no plenário. Até pode que o A ou B não concorde no plenário e diga, eu não quero que Carmen receba. Mas essa exposição vai ser individual desta pessoa. Alessandra, por gentileza. Exatamente isso, vereador João, que eu ia colocar essa questão ali, ó, que quando o projeto ele é apresentado para protocolo, enquanto ele não é protocolado, apenas o proponente e eu, enquanto servidora de protocolo ali dessa parte, temos acesso a essa informação. Então, quando eu já percebo que não preenche os requisitos, eu já devolvo para o autor, para ele fazer essa complementação, né, para preenchimento dos requisitos exigidos. Não tem assinatura de uma bancada? Devolvo. Vá atrás dessa assinatura, porque enquanto não tiver... mas eu não consegui, quero que vá assim para plenário. Bueno, aí é por conta e risco do proponente, que vai colocar em exposição o futuro homenageado dele lá, porque a comissão vai entender que, bom, não preenche os requisitos, infelizmente eu vou ter que dar parecer contrário. Né? Mas isso tudo sempre é ajustado antes da gente torná-lo público lá no site, lá na publicidade lá que a gente tem no nosso sistema. O outro ponto é o que eu já tinha falado na questão. Passou pelo plenário, veio para votação. Como é um processo especial, ele tem que ter aqueles 2/3. Mas, por exemplo, no plenário só tem 8 vereadores. E tu entende, todos são favoráveis àqueles 8, ok, mas ele não depende de 8, ele depende de 10. E daí, se o presidente, ou o próprio proponente, ou os demais vereadores não estiverem alertos a essa situação, corre-se o risco, sim, por um equívoco de interpretação ali, o projeto ser rejeitado. Só um segundinho, Nádia, e isso que a Alessandra colocou é extremamente importante, eu não tinha dado esse exemplo também da questão da negativa, e tem a consequência disso, porque nós temos proposições rejeitadas que não podem ser colocadas novamente à apreciação no mesmo ano, senão com um número de assinaturas. Então, muitas vezes acontece que as pessoas não entendem um pedido de vista ou pedido de adiamento, se dá justamente por isso, porque a gente entende que não tem o quórum adequado, ou porque o colega propositor, obviamente, tem que ser feito pela mesa de plano, não está aí para defender na hora da discussão do projeto os motivos pelos quais. Então, às vezes as pessoas acham que é só para postergar para a gente ser livre da pauta. Não, existe todo um entendimento, às vezes, o quórum é qualificado, hoje nós não vamos ter como aprovar, a gente pede adiamento para que a gente tenha o plenário com um número suficiente. E essa situação, colega João, também, mesmo que tenha anuência, como aconteceu, do convencimento do colega da bancada, líder da bancada, tenha aceitado com que o projeto siga no seu rito, pode depois, na hora do plenário, ele votar contra, né? Ou se justifica, ou é contra, ou se abstém da votação, né? Porque o líder pode entender que é favorável, mas os outros membros têm, por exemplo, a nossa bancada somos 3, né? Na bancada do PP são 6, aí automaticamente 2 são favoráveis e 2 contra, ou vice-versa,
né? Então, se eles entenderem, se o plenário não, como a Alessandra explicou agora, não tiver os 10 votos, ele não vai para aprovação, não será aprovado. O líder pode concordar, né? Mas na hora os colegas podem não concordar. Você dá somente a anuência para ele ter o trâmite legal. Seria isso a minha contribuição. Obrigado, vereador. Dona Nádia. Obrigada, presidente. Eu já recebi o título de cidadania, agradeço ao vereador Sileni e aos líderes, né, da época, e entendo que aí entra, já fui assessora parlamentar aqui nessa casa, né, então entendo que aí entra a articulação política justamente do vereador, que antes de apresentar um tema tão sensível, né, converse com os líderes, enfim, com os vereadores, para que seja aprovado, né, porque vai colocar um nome com risco de rejeição, é complicado, complexo, né, também, né, fica ruim, é isso que a gente entende. Aí entra a questão política, né. Também, obrigado, Nádia. A Flávia quer fazer uma manifestação, microfone para intérprete, por gentileza. Pode. Boa tarde, diz a Flávia. Então, eu entendi que... Ai, meu Deus, parei. Eu tenho que fazer as duas. Eu entendi. Pode falar, Flávia. Parei. Boa tarde. Né? Eu olhando a prática do curso para pré-candidata a vereadora, né? Eu estou entendendo, está ficando tudo bem claro, né? Então, a questão também que falaram ali da troca de nomes, dos bairros, das homenagens às pessoas, né? A questão também da bandeira LGBT. Né, que a Câmara de Vereadores fazem todo esse trabalho, a questão das leis também, que para mim está tudo muito claro. Estou conseguindo assimilar e atender tudo. Obrigado, Nádia. Obrigado, Flávia. Obrigado, Flávia. Pessoal, nós temos que dar sequência, nós já estamos até, o vereador Cléo também tem compromisso, nós já estamos com um tardar da hora. Então, a vereadora Firmina, como vocês verificaram, entendeu como projeto adequado, sem necessidade de maior instrução, entendeu, enquanto relatora, pela inclusão dele na ordem do dia. E aí eu pergunto, vereador Cléo Trindade, se concorda com o entendimento da vereadora, se podemos incluir o projeto na ordem do dia. Sou favorável. Com 2 votos favoráveis, independentemente do que eu votasse, nós já teríamos ele como incluído, mas eu concordo com a relatora, entendo que ele está adequado e podemos passar para a ordem do dia. Solicito, então, a nossa assessoria que coloque o projeto na ordem do dia. Dito isso, nós passamos então para a ordem do dia. Projetos esses que já foram lidos, já foram verificados pela comissão, já foram diligenciados com a orientação jurídica, se necessário ou não, ou com diligências outras, que hoje estão em condições de serem votados, de ser exarado o parecer da nossa relatoria e depois de serem votados o nosso parecer de comissão, se favorável ou contrário. E aí, dentre deles, até para a gente dar um pouco mais de dinamismo, eu vou fazer a leitura dos 3. Nós temos o projeto de lei ordinária 004, de autoria do vereador Wagner da Rosa Fã, que cria a Semana Municipal da Segurança Pública no intuito de valorizar o profissional da área de segurança pública e de defesa social. Nós temos o projeto de lei ordinária número 005/2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, que institui a Semana de Valorização da Produção Rural no município de Alegrete e da outras providências. E nós temos o projeto de decreto legislativo número 001/2024, também de autoria da vereadora Fátima Marquesan, que concede a outorga de vereadora emérita à ex-vereadora Miriam Suri. Esses 3 projetos, eles já foram instruídos. Então, quando a assessoria abre ali para nós, clica no projeto, por gentileza, Gabriel, Fernanda, no primeiro. Cria a Semana Municipal da Segurança no intuito de valorizar. Tá? Nós temos ali, teve a necessidade, quando ele foi lido pela relatoria da época, que eu não recordo, mas eu acho que a Firmina que foi a relatora, da gente encaminhar para a orientação jurídica. Aí vocês vão verificar, ó, OJ 24. Isso é a tramitação desse projeto. Ó. Ele esteve na nossa pauta e lá foi entendido pelo encaminhamento à assessoria jurídica. E se a gente clicar ali no 2.1, lá no outro lado, a gente vai ter o parecer.
A nossa orientação jurídica exarada pela assessoria jurídica desta casa. Orientação jurídica número 9. Então, eu não vou ler toda a orientação jurídica, mas aqui está dizendo se sim é competência do vereador regrar sobre isso, se é só do executivo, se tem algum problema de técnica legislativa e outras considerações. Eu vou ir lá para o final da OJ, por favor, no final do parecer, da conclusão, ela nos diz o seguinte: diante do exposto, respeitada a natureza opinativa da orientação jurídica, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e a convicção dos parlamentares, bem como assegurada a soberania do plenário, a Procuradoria Jurídica Legislativa desta Casa manifesta-se nos seguintes termos. O que ela vai nos dizer? A proposição em textilha não possui vício formal de iniciativa, ou seja, é uma proposição que caberia para o vereador. Vale destacar que a presente orientação jurídica é meramente opinativa. Então, o que ela nos diz? Que não tem óbices nessa tramitação do vereador. Se fosse uma questão que só o executivo pudesse, ela dizia que o parecer era contrário a darmos parecer favorável, ou seja, contrário à tramitação, porque descumpre o item tal, a linha tal, da legislação tal, em razão de vício de iniciativa, não ser matéria a ser discutida por vereador. Tá? Então, eu dei o exemplo desse projeto, mas se a gente for olhar o outro, também tem uma OJ, da Fátima Marquesense 005, em que lá no final da OJ, a mesma coisa, nós vamos ter a manifestação da assessoria jurídica, está nos dizendo da mesma forma que não possui vício formal de iniciativa, e nós temos também o último projeto que concede a outorga de vereador emérito à ex-vereadora Miriam Suri. Aí na OJ deste daí, se nós acompanharmos lá do final, temos a mesma situação. Não tem nada a acrescentar, porque o parecer ele pode ser da assessoria jurídica favorável, contrário, ou ele pode ser favorável com ressalvas. Ele é favorável desde que seja acrescido tal coisa, favorável desde que seja substituído em redação final tal termo, ele pode ser favorável com ressalvas, esse da assessoria jurídica. O nosso de comissão, não. A gente até errou, erro é diferente de pecado. A gente errou uma vez, porque a gente entendia que tinha um ponto equivocado no projeto, mas que ia ser observado pela Comissão de Finanças. E aí a gente fez um parecer favorável com ressalvas, enquanto comissão, e isso não cabe. Aí a gente foi acionado pela Alessandra, que muito bem nos orientou. O que vocês estão fazendo é novidade jurídica, invenção de vocês. Não existe parecer de comissão favorável com ressalva, ou é favorável ao contrário. Agora, sim, a orientação jurídica pode ser favorável com ressalvas, porque daí a gente vai pegar essa OJ e mandar lá para a Fátima, lá para o FAM, lá para quem for o propositor. Ó, a OJ está dizendo isso, está faltando isso. Coloca isso e manda de volta, que não vai precisar passar por um novo parecer. Ele já vai estar instruído o suficiente porque a gente já tem uma OJ. Então, nós temos aqui 3 projetos de lei que estão na nossa ordem do dia, 2 projetos de lei e um projeto de decreto legislativo, e mais aquele projeto de decreto legislativo que nós incluímos, porque estava adequado, porque entendemos como adequado. Todos eles estão, aparentemente, eu não estou, na verdade, usurpando a posição da nossa relatora, mas para as senhoras entenderem que todos eles estão adequados. Todos eles ou não tinham necessidade de maiores diligências, ou os que tiveram orientações jurídicas pela adequação do projeto. Então, no geral, nós vamos ver agora, mas no geral o entendimento da nossa relatoria seria pelo parecer favorável. E eu passo de pronto a vereadora Firmina para que se manifeste, e é esse termo, para que se manifeste quanto ao seu relatório e, se possível, quanto ao voto. Se o relatório for favorável, ela já vai fazer a votação. Vereadora, desculpa, o vereador Cléo está dizendo que eu estou induzindo a vereadora. Não é nada disso. Isso é uma reunião de comissão pedagógica hoje. É isso mesmo, não influencia no voto, né, senhor presidente. Projeto ordinária número 004 de 2024, de autoria do vereador Wagner da Rosa Fã, que cria a Semana Municipal da Segurança Pública no intuito de valorizar o profissional da área da segurança pública e de defesa social. Essa relatoria é de parecer favorável e o meu voto é sim, senhor presidente. Com o relatório e o voto apresentado pela relatora, eu solicito ao vereador Cléo que faça a sua manifestação e seu voto. Eu sugiro a sua tramitação e para que seja discutido em plenário. Com o voto favorável do vereador Cléo, nós temos 2 votos favoráveis, eu acompanho a relatora, tendo 2 votos favoráveis, eu peço à assessoria que registre ser favorável e encaminhe para a próxima comissão.
Projeto de lei ordinária número 005 de 2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, que institui a Semana de Valorização da Produção Rural no município de Alegrete, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Relatoria de favor, voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereadora Firmina. Com o voto favorável da relatora, manifestado o seu relatório, eu solicito ao vereador Cléo Trindade que exare seu manifesto e voto. Da mesma forma, voto favorável para a sua tramitação e para que a gente discuta o mérito em plenário. Com 2 votos favoráveis, me somo à relatora, então acompanhando o seu entendimento, temos 3 votos favoráveis, o projeto tem parecer exarado favorável, peço à assessoria que registre e faça o encaminhamento de praxe. Projeto de decreto legislativo número 001 de 2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, que concede autógrafo da vereadora emérita a ex-vereadora Miriam Schuri. A relatora é de voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereadora Firmina. Com o manifesto e voto da relatora, solicito ao vereador Cléo que faça seu manifesto e voto. Da mesma forma, senhor presidente, favorável. Com voto favorável, temos 2 votos. Eu me somo também aos demais colegas. Temos 3 votos favoráveis. Peço à assessoria que registre, então, parecer favorável e faça o encaminhamento pelos meios de praxe. Peço à vereadora que se manifeste sobre o projeto de decreto legislativo que foi incluído no expediente para a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 0011 de 2024, da vereadora Dileuza Alves, concede título de cidadã alegretense à ilustríssima senhora Sônia Regina Silva Maria da Silva, pelos relevantes serviços prestados à comunidade alegretense. Como foi incluído na pauta, senhor presidente, eu sou de voto favorável. Obrigado, vereadora Firmina. Com o voto favorável da relatora, eu solicito ao vereador Cléo Trindade que faça seu manifesto e voto. Da mesma forma, favorável, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Cléo. Tendo 2 votos favoráveis, me somo aos demais, também acompanhando a relatora, para que nós tenhamos o parecer favorável com 3 votos e peço à assessoria que faça o registro no sistema e encaminhamento para a próxima comissão ou para o meio que necessário seja. Com isso, senhores, nós extinguimos a nossa pauta. Então, fazendo todos os encaminhamentos, ou seja, o primeiro que estava no expediente, que foi para a assessoria jurídica, o segundo do expediente pela adequação veio para a nossa ordem do dia e nós vencemos a ordem do dia. Pela praxe, na comissão, nós estamos encerrando a nossa reunião, a gente faz a solicitação aos demais colegas, eu proponho essa solicitação aos demais membros da comissão e já estou fazendo-a, se tem alguma necessidade de informação, alguma questão a ser colocada, algum direcionamento para a próxima sessão, para a próxima reunião, então eu solicito aos colegas alguma contribuição, se tem alguma manifestação. Não, senhor presidente, quero aqui também dizer a todas vocês que vocês podem vir às segundas-feiras aqui às 11 horas, que a nossa comissão está sempre aqui. Claro que hoje na pauta a gente tinha poucos projetos, mas a gente tem uns projetos mais polêmicos, que eu acho que até seria relevante vocês virem assistirem, ou através da TV Câmara, ou Facebook. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Cléo. Senhor presidente, também eu agradeço estar presente, substituindo o colega João Leivas, e deixo o convite às senhoras, amanhã, às 8h30, nós estaremos aqui, dando os pareceres nos projetos que estão na nossa pauta, na Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, comissão permanente, que fazem parte, eu como presidente, o vereador Enio Basto como vice-presidente e a vereadora Dileuza Alves como relatora dessa comissão. Então fica o convite, né, e que a gente possa esclarecer as dúvidas das senhoras. Obrigado, tenham um ótimo dia a todos. Muito obrigado, vereador Cléo. Então, na sequência da nossa reunião, após perguntar para os membros que se manifestaram que nada tem a nos dizer quanto à questão da comissão, a gente solicita, pela praxe, a gente solicita a nossa assessoria das comissões e a nossa assessoria de plenário. Por quê? Porque pode ter questionamentos, manifestações que são colocados nas redes. Então, eu solicito a nossa assessora de comissão se tem alguma manifestação, Não tendo, solicito ao nosso assessor do plenário para verificar se tem alguma consideração na internet, algum questionamento, algum posicionamento. Não costumamos ter, não é sempre que nós temos vereadores no plenário, nem tendo vereadores no plenário, a gente faz essa solicitação. Então, como nós temos hoje vereadores aqui nos acompanhando, eu solicito aos demais colegas vereadores se tem alguma consideração quanto à reunião. Obrigado, vereadora. Em não tendo, passamos então para a finalização, que é quando a gente pergunta ao grande público, ao plenário, se tem alguma consideração, se tem alguma informação, alguma dúvida ou algum questionamento, qualquer coisa que seja de interesse, que seja referente a essa comissão. Os senhores têm?
E aí sim, em não tendo, a gente encerra, então declaro encerrada a presente reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Peço à nossa assessoria que encerre a transmissão e ficamos no plenário à disposição das participantes do curso. Muito obrigado e uma excelente semana a todos e todas.